Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje em um episódio especial, mais uma vez, certo? Um episódio do GrifoCast, hoje com Cássio Coelho, da Block Incorporadora, certo? Ele é um cara especial, um amigo pessoal, referência em incorporação de edifício vertical e loteamento lá no sul, Gramado e região, tá fazendo expansão, mais de 1 bi de VGV. Tem muito aprendizado aqui dentro da engenharia. Já foi jogador de futebol que tava me contando aqui. E eu quero aprender um pouco mais sobre você, para também passar aqui para todo mundo que assiste a gente. Como foi essa carreira aí, como você começou, quem é Cássio, o que a Block faz, para onde a Block vai. Vai ter muita coisa boa nesse episódio. Fique aí que você até o final vai aprender muita coisa dentro da engenharia, tá? Então, bem-vindo, meu amigo. Que legal, Dani. É uma honra estar aqui. Eu me comprometo 100% a dar o meu melhor, contar todas as batalhas, contar algumas derrotas, algumas vitórias e contar essencialmente como que a gente chegou até aqui, na jornada que nos trouxe em quem nós somos hoje, né? Que certamente não é tudo aquilo que a gente será ali na frente. Para dar um overview meio rápido e não ficar um monólogo aqui muito grande. Eu sou um cara família, eu sou um cara que honra meus pais, honra aquilo que eles sacrificaram por mim e que busca deixar um legado para os meus filhos com muita honra, com muito trabalho, com muitos valores inegociáveis, Deus, família, tempo e trabalho. Então eu acredito muito que a gente serve a Deus, serve a família. O tempo é um ativo fundamental para a gente dar sustentação a isso e o trabalho é meio, que é a estrutura com a qual a gente vai utilizar para usufruir e servir cada vez melhor. Talvez a vida seja sobre prosperar, desfrutar e também transbordar. É um pouco de como que eu gosto de viver. E acho que a gente que talvez tenha conseguido alguns êxitos na vida, tem o compromisso de transbordar o conhecimento e coisas boas que a gente vai acumulando, né? Acho que isso nos traz para um outro nível, né? Você fez filosofia ou engenharia? Essa é uma fala pronta. Cara, tem um ano mais ou menos, já acompanhava e comecei a ver, tipo assim, a minha realidade nas devidas proporções maiores, né? Falei, cara, esse cara é bom. Eu não ia preparar uma mentoria para jogar alguma coisa online no mercado. É o que eu sempre disse, eu tenho um papel de CEO e fundador da empresa, eu tenho demandas demais já no meu dia a dia. E por uma provocação de vocês, me pedindo sempre, eu criei esse módulo que eu fiz um MVP há algum tempo atrás, onde o NPS foi 10 para todas as pessoas que fizeram. De fato, existia uma empresa que não conseguia ter uma análise certa dos números, saber qual era a real lucratividade. E agora a gente sabe rastrear onde realmente está cada dinheiro e para onde foi cada dinheiro investido na empresa. Eu criei uma mentoria Fast, que a gente diz todas as boas práticas, tudo que funciona e que a gente usa no dia a dia. Não vai ter ninguém aqui te vendendo coisa e você vai ficar rico da noite pro dia, porque isso é mentira e não aconteceu comigo. A gente vai te ensinar o que acontece de verdade na prática, como você mudar seu negócio. E quando chega uma pessoa de fora e consegue enxergar um macro, olhar de longe, tirar o foco daqui de onde a gente tá, a gente consegue enxergar várias oportunidades que a gente vê que faz total sentido pra gente, pra mudanças, pra evolução. Comecei a ver que o pessoal sempre perguntava, e curso, mentoria vai sair? E aí eu falei, cara, a hora que sair eu preciso fazer, mano. É o atalho, né, cara? A parte da mentoria atalha coisa de 5 anos em 1 ano, às vezes até mais, né? Eu preparei para você que quer realmente ir para o próximo passo de sua construtora. A ideia é que você consiga pagar esse negócio parcelado, que você dentro de 1 mês consiga pegar insights e aplicar, utilizando 2 coisas apenas ou 3, e aplique sua construtora e já mude, já dê resultado já no primeiro mês, para que você tenha um resultado melhor, para que você consiga aplicar, para que você tire dúvidas com a gente, para que você sinta realmente que está mudando de patamar a sua construtora. Daí, de fato, foi um divisor de águas estar na mentoria, porque agora temos a tranquilidade, né, de saber para onde está nosso dinheiro, de fato, e também a criação de muitos processos visando a melhor produtividade de toda a equipe, não só de campo, mas também nossa equipe do escritório. A gente não está aqui para ficar vendendo nenhum sonho, a gente está aqui para mostrar o que a gente faz. A gente está abrindo aqui um raio-x do que eu tive de diversos erros em minha carreira até chegar num ponto onde a gente se tornou referência nacional em obras rápidas. Então eu estou pegando isso tudo, compilando em 5 módulos e um hot seat para vocês mudarem o patamar que vocês estão hoje. Enfim, brincadeira da parte. Eu tenho um carinho especial por esse rapaz aqui. A gente já assim, participa de alguns grupos de networking juntos aqui em São Paulo. E eu vejo a batalha dele, o crescimento dele.
né? Eu brinco com ele que ele é um engenheiro que não suporta a obra, certo? Ele pivotou um pouco da carreira dele para a parte de incorporação. Agora ele tem uma coisa que eu quero explorar hoje aqui. Eu sinto que você é muito fora da curva nisso, em análise de dados, certo? Em gestão de dados, em projeção financeira. É uma coisa que a gente da engenharia, quando sai, sabe, da nossa formação ali da faculdade, a gente não entende muito esse mundo. E eu entendo que quando o engenheiro passa a ter esse tipo de conhecimento, não tem uma profissão que vai bater ele ali, porque é um cara que tem uma lógica de raciocínio muito boa, de início, meio e fim, certo? Que a gente aprende na faculdade, junto com tudo que a gente aprendeu de estágio na faculdade, que é uma loucura você trabalhar dentro de obra. Quando junta com isso, que é de projeção financeira, entendimento disso do prazo e de finanças, vira praticamente um ser completo ali para atuar em qualquer área. Tá? E me conta aí, você fez faculdade aonde? Começou aonde? Como surgiu a Block? Você trabalhou para alguém já ou já saiu arrebentando, abrindo sua empresa e vou ganhar o mundo? E essa história também de ser jogador de futebol, quando foi que você existiu isso? Quando que legal. Viu que era perna de pau? A gente é muito parecido quando a gente pensa que a vida ou uma obra é dados, né? Assim, a gente, como engenheiro, a gente tem um caos instalado em toda a obra, né? Assim, não há planejamento que resista perfeitamente a qualquer operação. Então, é o ato e habilidade quase a nível de PDCA, né? De o tempo inteiro ter que replanejar aquilo, né? Porque a gente tem diversas variáveis dentro de uma obra. Se a gente aplicar dentro de qualquer outra companhia, é a mesma coisa. Quanto melhor for o teu grau de maturidade, de profundidade num planejamento, maior a chance de tu ter uma obra ou um empreendimento ou um negócio fluido. É maior a chance, mas não há certeza de nada. Assim, rapidamente sobre a minha jornada. Minha mãe é arquiteta e meu pai é engenheiro mecânico. Minha mãe sempre trabalhou, tocou obras, eu sempre assisti ela e eu sempre repeti para ela que eu jamais seria engenheiro ou arquiteto. Porque eu achava horrível ir para obra. E minha carreira de futebol, eu tive algumas lesões importantes. Quando fui, na época dos 18 anos, eu já tinha 2 cirurgias. E quando eu me profissionalizei, eu fui para Inglaterra, joguei 1 ano lá e decidi que não era meu lugar de jogar. Mas meus pais sempre, culturalmente, foram muito firmes. Então, sempre estudei, nunca tive a chance, como um aspirante a jogador faz, que abandone o estudo. E quando eu voltei para a faculdade, eu me matriculei em Educação Física. E no dia da primeira aula, eu disse, cara, não vai ser isso. Não vou ser professor. Vou na engenharia. Aí virei pra minha mãe e disse assim, mas eu jamais vou pra uma obra. Isso é uma mentira. Enfim, aí eu entrei na engenharia, mergulhei nesse mundo, trabalhei numa construtora, bati no teto onde eu podia chegar lá, tentei diversas vezes comprar a companhia e fiz um acordo na época. Você entrou na construtora, alçou seu caminho e tentou comprar a companhia dele. Tentei, assim, ser sócio, porque eu entendia que eu tinha muito mais para entregar e eu realmente sempre fui um cara que trabalhei muito, assim, muito mais que a maioria, assim. Isso, fazendo um corte aqui, o que Cássio falou é uma coisa que é muito importante todo dono de companhia entender, ou até líder. Você, dentro de seu time, vão ter pessoas que, se eles são mantenedores, certo? Existe um negócio chamado Nine Box, que é como você aloca, tá, o seu time dentro de performance, certo? E potencial. Performance é se ele está batendo a meta acima do esperado, o esperado abaixo do esperado. E potencial, se ele tem alto potencial, médio potencial e baixo potencial. Você faz uma alocação dentro de um plano cartesiano onde está cada pessoa em seu time e vê se ela é mantenedora, se ela está sendo alto potencial de desempenho, é uma estrela dentro do seu time, ou se ela é forte desempenho para crescimento. Tá? Essas pessoas que são estrelas, você sempre tem que trazer algum desafio a mais para ela, certo? Automaticamente você pode ser estrela dentro de uma cadeira e aí você dá uma cadeira maior para ela e ela passa a ser um mantenedor. Depois ela vira estrela de novo. Aí você dá uma cadeira maior, ela vai virar estrela de novo. Vai chegar um limite, se não tiver para onde ir, e aí o líder ou o empresário, ele tem que ter essa noção que você tem que dar algum outro desafio. Ou a pessoa vai ser sócia, ou a pessoa vai comprar participação, ou a pessoa vai abrir uma outra filial, ou a pessoa vai abrir um novo negócio, um novo braço dentro da empresa, ou se a pessoa for boa, ela vai sair. Ela vai sair porque se uma estrela não vai ficar estagnada, certo? É um meteoro. Então, assim, já aconteceu comigo também e eu vejo que acontece com você isso, né? E a gente, como líder, tem que saber disso, que eu já perdi boas pessoas por conta de não ter essa perspicácia na análise de
Mas é nossos parte da colaboradores. jornada do nosso aprendizado como líder. Não, perfeito. Porque por mais que a gente possa ter uma natureza de liderança e uma aspiração de crescimento profissional, a gente tá aprendendo todo dia, né? Então essas habilidades, pô, tu é um cara com uma liderança nata, com uma habilidade inata de perceber as pessoas, e tu tem uma coisa que é muito rara, assim, né? Tu consegue ser estatístico e metrificar tudo, tanto é que o sucesso do teu negócio passa por metrificação de vários pontos para atuar em lugares frágeis ou que tu pode acelerar, e ao mesmo tempo ter um cara com um tato e com um trato especial com pessoas, o que te torna um cara fora da curva para conseguir ter esse efeito que tu tem na tua empresa de fazer algo que no mercado imobiliário, o que tu faz, já falei isso no privado, assim, é surreal e é muito raro conseguir isso, mas é uma habilidade mútua tua. Mas certamente isso também é construção de muito desafio. Você sabe como foi isso daí? Eu sempre fiz uma reflexão em relação a isso, porque é muito difícil eu, inclusive, encontrar pessoas para a Grifo que tenham essas duas habilidades. Ou você vai ter um cara que é muito fora da curva em produção, e esse cara, normalmente, ele não vai ser um bom cara, às vezes, depois de relacionamento de pessoas, que ele vai virar um diretor comercial ou alguma coisa, um diretor dentro da empresa, ele vai ser um gerentão de obra, certo? Ou você vai ter um cara que ele é muito bom de dados, mas nunca vai se dar bem com pessoas. E eu junto realmente um pouco dessas coisas. Por que isso? Eu sempre fui produção. Eu comecei, obra de 1.000 pessoas, estagiário de produção, e não pegando mais coisas, gerenciava 20 empreiteiros, pegava as coisas dos outros estagiários, acabava saindo estagiário, eu ficando com as coisas. O que acontecia depois? Quando eu fui para uma obra, tá? Em uma grande construtora, eu estava sozinho e meu líder era o oposto. Meu líder era totalmente oposto, era zero produção. Era totalmente oposto. Ele era 100% dados, 100% escritório. Então, ele me usava na produção e ele me cobrava o que ele queria ver dele de dados e de organização. Então, apesar de eu estar fazendo um excelente trabalho de produção, eu levava porrada na cabeça todo dia. Porque não adianta, eu comecei a perceber que não adiantava fazer produção se eu não entregasse para ele do jeito que ele queria ver. Como eu não sou burro, eu parava, olhava meu negócio e fazia produção. Então, eu quero entregar assim. Eu fazia aquelas planilhas com vermelho lá, o vermelhão, amarelo, azul, sem padrão nenhum. Ele falou, velho, isso aqui é seu trabalho, você tem que mostrar. Aí eu comecei a me lapidar e entender. E ele forçou a barra com isso daí. E aí eu comecei a me moldar um pouco. Logo depois dessa obra, eu fui pro escritório. Então, chegar no escritório da grande incorporadora, construtora, de bota, sujo, com todo mundo com a xícarazinha para tomar café e eu mordendo um café de plástico para cima e para baixo, gritando no telefone, os caras, calma. Era um leão dentro de uma sala de... um rinoceronte dentro de uma sala de estar. Aí eu tive que ir me domando devagarzinho e pegando o outro jeito. Então, isso que me fez, assim, no meu caso, eu entender que isso era importante para minha carreira, entendeu? E eu acho que todo engenheiro de produção tem que entender. Mas quer mais para falar sobre você do que falar sobre mim. E aí você voltou da sua carreira de futebol, que eu tenho certeza que você aprendeu muito de como lidar com pessoas. Eu tenho um sócio que também foi profissional em futebol, eu te falei, e ele aprendeu muito como lidar com pessoas, que é um mundo absurdo. E aí você voltou e falou, vou fazer engenharia. E aí seguiu na faculdade. O futebol, assim como o esporte de performance, ele nos ensina que o futebol, que é um esporte coletivo, o papel tático e o papel de cada função. Isso é muito especial, assim. Então, esse aprendizado da performance, da resiliência, da disciplina... Ninguém ganha sozinho, né? Ninguém ganha sozinho. Então, é muito louco isso, como quando a gente vai fazer um recrutamento, a gente procura identificar se a pessoa, de algum jeito, passou por esportes. Porque, normalmente, quem passou por esportes coletivos... traz junto uma característica que pode ser muito boa numa integração ou no entendimento ou numa maturidade já de que como um time funciona. Mas aí eu voltei, eu trabalhei, tentei comprar e aí fiz um acordo com essa companhia que eu poderia fazer incorporações de casas para vender. E comecei no paralelo a fazer casa e vender condomínios de casa. Peraí. Enquanto eu estava na construtora, você começou... e eu não consegui comprar ela, porque o acionista... majoritária disse, eu não quero vender, eu não preciso vender e não quero mais crescer a minha empresa, eu tô bem aqui. Você já era rico? Como é? Explica que daqui a pouco o cara de casa tá olhando pra você e tá falando, não, esse cara já nasceu bilionário aí, já saiu, queria comprar construtora, etc. É uma pena que não, né? Eu sempre fui um cara muito corajoso. Exatamente. E aí tudo que... Eu sou um cara feito por mim mesmo, assim, né? Então eu recebi muita educação e estudo da minha família e boa sorte, né? E o resto, tudo que eu conquistei é de jornada e batalha. E essas tentativas de compra... eram coisas assim, eram all-ins que eu ia dando
com o que eu tinha e com a certeza de que eu iria produzir mais para pagar aquela conta, no caso essa tentativa de compra. Perfeito, porque existe uma métrica em mercado que fala, isso aí só dá para fazer se o cara que é rico nasceu rico, não dá, o cara que é pobre vai sempre ficar pobre. E na verdade, isso é uma mentira que conto para vocês, entendeu? Você tem alguns exemplos, como aqui e aí também, certo? Que conseguem quebrar essa barreira. Mas você só vai quebrar isso com estudo, técnica e coragem, tá? Eu fico refletindo, às vezes, se eu tivesse voltado um tempo atrás com o entendimento que eu tenho hoje, talvez eu tivesse começado. Porque o risco era muito maior do que eu achava que seria, né? O maior risco é aquele que você não vê. Mas graças a Deus que eu tive coragem de começar. Então, vocês que querem abrir um negócio, vocês têm que começar. Não adianta você ficar ouvindo podcastzinho com dois engenheiros que já tem 15 anos de formado conversando aqui. E se você não mexer uma palha, um passo para abrir sua empresa, para ir trabalhar um negócio, para vender alguma coisa. Não vai adiantar ficar ouvindo podcast se você não tiver ação. Você vira acumulador de conhecimento. Isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? E o mais importante disso tudo é que você tem como construir coisas com inteligência e projeto. Não adianta você ter só uma ideia. Cássio, ele teve uma ideia, tentar comprar a construtora, não deu certo, ele fez um projeto e junto com um cara, ele falou, vou tentar fazer aqui casas, etc. Ele começou o negócio dele. E isso aí surgiu sem precisar de investimento, sem precisar de dinheiro, só com a cabeça. É isso. Eu acho que a gente é produto de vários acertos e erros, né? E talvez a gente tenha conquistado algumas coisas relevantes porque a gente acertou um pouquinho mais do que errou. Mas na jornada do aprendizado, cara, tem muito erro, né? Inclusive, tem uma parte da minha história que não é um erro, porque eu acabei consertando. E foi um dos maiores aprendizados que me permitiu entrar no mundo do urbanismo. Em 2014, por aí, eu compro uma indústria de pavers, AVS, né? De pavimentação, de meio fio e de cano. Faz sentido você fazer loteamento. Não fazia loteamento ainda. Eu só trabalhava no mercado do vertical e de casas. Na minha cabeça, como eu tinha me especializado muito em planejamento, porque eu não gostava de ir na obra, então eu planejava tanto, organizava tanto, que eu só podia ir uma vez por semana nas obras, como coordenação. Quando eu comprei essa fábrica, eu pensei, muito fácil, 4 matérias-primas, barbada, repito o ciclo, cara, golaço, né? Vou ganhar dinheiro assim, Deus dará, sem trabalhar. Trouxe um sócio que não era ideal para aquela função e para aquele trabalho, e comecei a rodar. E óbvio que deu errado, né? O sócio não aguentou, a produção, a máquina explodia cada segundo. E aí eu tive que entrar de cabeça nesse meio. Então, esse momento da minha vida, eu com algum nível de coragem, de ambição, mas também de não perceber risco, não sei se é prepotência a palavra, eu faço uma aquisição achando que ia ser muito fácil, mas eu comprei uma indústria. É desconhecimento total. E aí eu entro para dentro, melhoro a indústria, percebo que eu não tenho como competir com outros porque minha indústria era mais barata, o meu produto é quase um commodity que vai por norma, e eu começo a vender serviço para loteamento. E aí eu entro no mundo do urbanismo e me dou conta, opa, aqui eu tenho espaço de negócio. Aí eu começo a fazer permuta, começo a vender o empreendimento inteiro, daqui a pouco eu começo a comprar as áreas e começo a trazer gente, investimentos para eu começar a crescer. E aí eu entro de cabeça no mundo do urbanismo, que hoje é meu principal ativo. E hoje, da minha expansão, os meus principais produtos são ligados ao urbanismo de altíssimo padrão. Tá. Para traduzir aí para as pessoas que às vezes não têm um entendimento grande na parte de incorporação, o que é que o Cássio está contando aqui, pessoal? Ele começou nessa área de loteamento, só para vocês entenderem, loteamento é a maior margem do setor imobiliário. Tá? É disparado. Beleza, você pode ter um produto vertical, um produto que seja assim um high ticket e uma localização super especial que você consiga aí uma margem muito grande por algum fator aí de localização, de demanda, mas em sua grande maioria o loteamento, a sua margem é muito maior, tá? Você faz uma carteira a longo prazo, a incorporadora mesmo financia, certo? Você faz uma correção em cima disso, os juros no Brasil é alto, então você faz literalmente uma poupança para imobiliário, tá? Ele começou nesse setor como? Na jornada da prestação de serviço. A prestação de serviço, ele é um serviço, ele é um negócio, um business de CAC. O que é um business de CAC? Você está prestando um serviço para alguém, depois desse serviço acabou, você tem que ir atrás de outro. Certo? E aí você vai atrás de outro, você mata um leão por dia. Também hoje é meu negócio na Grifo, tá? Na prestação de serviço, você tem alguns caminhos para seguir. Se você ficar a vida toda nisso, você é igual aquele médico que está dando plantão,
tá? E você vai passar a sua vida toda, vai chegar com 80 anos de idade dando plantão. Então, assim, no meio do caminho, rapaz, depois de você estruturar, certo? Porque o serviço, você tem uma margem relativamente boa, você consegue agregar algumas coisas, você consegue fazer caixa, tá? O que você tem que se preocupar com o serviço é o caixa. A partir daí, no serviço você tem que virar parceiro do cara. O próximo passo depois é você virar insubstituível para o seu cliente. Depois de se virar insubstituível, tá? Você ainda tem que aí o cliente vai chegar para você, todos os negócios que ele for fazer, ele vai chamar você. Cássio, vou abrir um loteamento em tal lugar. E você acha que dá certo? Orça aqui antes comigo. Aí você já virou insubstituível. Você já está em uma escala, o cara vai fazer todos com você. Depois disso, o cara vai te dar a oportunidade, ou vão aparecer a oportunidade, de você virar sócio desse cara. Que o cara vai chegar, Cássio, eu tô com uma ideia aqui em fazer em outra cidade. Você não quer entrar comigo, não? Que a gente já entra junto aqui, ou você vai ter a oportunidade, que você já conhece tanto do negócio do cara, você foi esperto, e normalmente você é, que você já matou 1 leão por dia há muito tempo e ainda tá vivo, né? Você vai chegar pro cara e falar, velho, eu achei aqui uma área em tal local, certo? Eu já fiz aqui o estudo todo, essa é a projeção, essa aqui, eu já fui lá, já negociei com o cara, tá aqui o contrato, tá aqui isso aqui, vamos entrar de sócio comigo? Então, aí, neste momento, você faz a troca. Você troca um business de CAC, que é um business de prestação de serviço, onde o seu foco é caixa, para um business onde você vai gerar um negócio que é, sei lá, tem um LTV mais alto, você vai uma projeção de receita, você vai vender a longo prazo, que é um outro jogo negócio, certo? E aí existe uma construção de marca em cima disso, marca do produto, você já está vendendo um produto, não é sua mão de obra ali fazendo o negócio, né? Ou sua execução de material e mão de obra. Então, é importante que você saiba em que jogo você está, para que você consiga atuar. E você fez isso muito bem, entendeu? Às vezes sem nem saber disso. Como acontece também com a maioria, até comigo. A gente vai querendo entregar mais, melhorando. E o caminho é esse. E o caminho acaba se tornando... E hoje, quando a gente olha para trás, poxa, então parecia tão claro. Mas quando a gente estava vivendo o caminho imerso, a gente não tinha tanta clareza. Mas tem um ponto que é muito legal, assim. Uma vez aconteceu um caso muito interessante. Acho que em 2014 eu fiz a maior venda da minha fábrica com serviço na época, que era mais ou menos R$1.600.000. Na época foi a nossa maior venda como serviço. E o que aconteceu? Tinha um condomínio que queria fazer lá uma infraestrutura, e quando eu fui atender eles, eu escutei mais do que eu falei. Eu vi qual era a dor, qual era a preocupação, o que eles não estavam vendo. E quando a gente ofereceu um pacote de serviços, a gente olhou, eu me coloquei na cadeira deles e me planejei tudo que era importante para eles fazerem o negócio. Quando eu terminei de apresentar, o cara que era o líder disse assim, Cássio, a tua preocupação é a minha tranquilidade. Ninguém fez nada parecido com o que tu fez de pensar no meu negócio. Perfeito. Tá fechado. Foi o maior negócio. E ali foi um grande aprendizado que eu trouxe para minha vida inteira. Então, se daqui a pouquinho alguém que está assistindo a gente trabalha com serviço, é muito importante conseguir entregar mais do que promete e realmente se colocar na cadeira de quem está contratando para entender bem o que tu pode entregar que torne-o insubstituível. Vou só te interromper aqui que eu tenho uma surpresa para vocês. Como é que tá as coisas? Tudo certinho? Só que tava rolando esse podcast aqui, não ia perder não. Porra, cara, que honra! Que honra! Pessoal? Esse episódio do Grifocast tem uma surpresa aqui para vocês. Vou trazer mais um co-host aqui para participar desse meio pro final. Arnoldo, meu sócio da Grifo Engenharia, ele tá presente. Chegue mais aí. Vou trazer o microfone aqui para você também, para ver se você fala. Fala muito, mas aqui tem que se controlar um pouquinho. Eu gosto de brigar com o mas é isso aí. O Arnoldo é o que trabalha. Exatamente. Você chega atrasado, aqui, chega... Então, bem-vindo, Arnoldo. A gente estava conversando aqui sobre a história de Cássio e sobre a prestação de serviço. Ele estava falando como começou com a prestação de serviço, depois mudou, viu a oportunidade e entrou para a parte de loteamento, né? E o que você falou, velho, é muito importante. Uma das coisas que a gente sempre fala na Grifo é conseguir ter a empatia intelectual de olhar, certo? Pelo olhar do cliente. Várias vezes, até quando a gente foi já fechar a obra, a gente já chegava, sei lá, a gente ia fechar um restaurante. Velho, o que é que um dono de restaurante quer aqui dentro?
Cara, a gente, com certeza, Arnoldo vai fazer isso muito bem. Ele, velho, é importante ter uma máquina aqui, porque vai melhorar a vida do garçom que vai lá. Ninguém pensou nisso, nem o dono do restaurante, às vezes ele pensava, e o cara, putz, esse cara tá pensando como eu. Esse cara é muito melhor do que eu fazendo obra. Ele tá tratando o negócio como se fosse dele, porque eu chego aqui 6 horas da manhã, o cara tá lá. Saio 10 horas da noite, o cara tá lá dentro. Eu tô tranquilo, eu vou pensar em meu negócio, em como ganhar dinheiro lá na frente, vou pensar em fazer um produto melhor, em fazer, sei lá, uma pizza melhor, em fazer uma embalagem melhor, em fazer tudo melhor para entregar para o meu cliente. E essa preocupação de obra, eu não tenho. Então, isso é a grande sacada da prestação de serviço, que era o que você estava falando, além do over delivery, que é você entregar um negócio e entregar mais para o seu cliente. Principalmente, Cássio, foi sempre um grande diferencial da Grifo, foi isso. Porque acaba que a gente também se posicionava com o cliente de uma forma muito diferente, né? Chega mais para cá. Às vezes tinha cliente mesmo que a gente contratava, ia fazer, por exemplo, um restaurante. Aí a gente já tinha uma credibilidade por ter esse tato, essa condição cliente, que ele chegava e perguntava assim, arquiteto especificava, pintar essa parede verde, vou dar um exemplo. Aí o cliente olhava pra mim e falava assim, Arnoldo, pintar de verde? Eu falei, pode pintar de verde. Então a gente vai ganhando posicionamento, vai ganhando credibilidade. Isso é uma das coisas importantes, né, Daniel? Que eu acho que vale a pena frisar também, que a gente tem essa sinergia que... Cara, mas tem uma coisa que a gente, assim, acompanha vocês, e sou fãzaço, já falei. Eu já disse que o Brasil tinha que conhecer o método de vocês, porque eu conto para todo mundo o que eu vejo, eu conto a história de vocês, porque o que vocês fazem no mercado de construção é completamente único, assim. E eu acho que vocês têm método. Não é somente força e energia, tem método, tem inteligência. E isso tem que ser multiplicado. Porque eu acho que vocês conseguem transformar a vida de muitas pessoas, né? Acho que é economizar o tempo, né? Com certeza. Vocês conseguem economizar o tempo. Já tá aprendendo, tá vendo? Tô vendo. Perfeito. Velho, conta um pouco dessa mudança de chave aí. Você saiu da prestação de serviço e aí você fez o primeiro loteamento. Como foi esse loteamento? Você entrou em parceria? Você achou uma oportunidade numa fazenda e trocou o loteamento? Conta um pouquinho aí pra gente. O primeiro loteamento que eu fui o dono do loteamento, assim, eu não tinha o dinheiro inteiro para fazer o empreendimento. Tava bem longe de ter. E eu tive um cara que foi muito importante na minha jornada, que foi um cara que eu prestava serviço, que eu já tinha montado negócios, e ele tinha uma área que ele estava recebendo uma dívida e ele virou e disse, Cássio, eu quero fazer contigo. Vamos fazer, o negócio é teu, vou ficar aqui como permutante. E aí foi aí que eu comecei o negócio. E óbvio que eu não tinha o dinheiro, eu fui mais corajoso do que inteligente não, mas eu fui corajoso para fazer. Deu tudo certo, foi um sucesso, e aí eu começo a encorajar. Mas ao longo do caminho eu não saí do serviço. E o que eu entendi, né? Eu criei um planejamento onde eu tinha um evento de liquidez, que era a geração de caixa através do serviço, para que eu tivesse uma incorporadora sempre saudável. Então eu sou um cara de governança muito alta e com clareza de distribuição de... Pô, vocês também são, assim, a gente já compartilhou nos bastidores os BIs, as estruturas, assim, a gente tem esse DNA muito próximo. E eu usei o serviço como minha alavanca de incorporadora. Então eu nunca, por muitos anos, eu não precisei... A minha construtora bancava, fazia mútuo para minha incorporadora, que eu tinha capacidade de investimento e de bancar meu custo fixo. Obviamente que hoje eu já estou num outro nível, de uma outra ordem, mas hoje eu tenho um tripé com 3 negócios embaixo da minha holding em geral, que é os serviços, e a gente faz hoje 80% apenas para mim mesmo, 20% eu atendo alguns dos parceiros que são meus sócios ou acionistas ou alguma coisa especial. A gente também. Vocês são parceiros. No final daqui a gente vai negociar ao vivo, viu? Vamos negociar ao vivo. Depois eu vou contar uma viagem que nós fizemos juntos, que ele assinou 2 contratos enquanto dirigia. Imagine. E uma das ligações foi pra ti. Arnoldo, fechei! Começa pra lá, tem que começar amanhã! Isso é normal, é rotina. Cara, foi uma das viagens mais legais que eu fiz na minha vida, disparado. Eu quero ouvir mesmo, viu? Era pra Porque durar ele veio uma com a narrativa, Cássio, de lá pra cá. Eu quero saber como é que foi essa... Cara, era pra durar 1 hora, que era o trajeto, e ele errou 5 vezes o caminho, porque ele tava com o Waze, em cal, em contrato, e se comunicando contigo. Pelo menos fechou a obra. E falando comigo de vez em quando, né? Imagina. Porque era 5 coisas ao mesmo tempo. Não sei não. Não, foi um show, cara. Tinha que ter filmado, isso era um evento assim que ia viralizar certamente o vídeo, cara. Foi uma loucura. Muito boa. Mas enfim, e aí eu tive esse evento e hoje, assim, como é que nós estamos hoje, né? A gente tem 2 linhas majoritárias de produto, que são a parte de incorporação vertical, que são os prédios, e eu concentro elas em gramado, porque assim, ao longo do tempo, o que eu fui entendendo?
Eu não consigo ser bom em tudo. Perfeito. Para que eu expanda, eu preciso ser especialista em algo. Não é que eu preciso, eu posso ser generalista, entender um pouco de tudo, mas eu tenho que escolher alguma coisa para fazer melhor que quase todo mundo. Então eu escolho no vertical concentrar minha estratégia dentro de Gramado, que eu tenho um público definido, eu tenho uma característica de consumidor, eu tenho um mercado que eu já tenho, que eu vivo esse mercado. É um lugar bom. Hã? É um lugar bom. Lugar bom, que ele cresce, porque é importante assim. Tu pode ter a maior ideia do mundo, se tu estiver no ambiente errado. Perfeito. Não faz Exatamente. chover. E dentro do urbanismo, eu fui entendendo, dentro o loteamento e o urbanismo de forma geral, ele já é um produto que entrega muita margem. Mas num Brasil, que é um voo de galinha e que é um eletrocardiograma, o que foi mais resiliente ao longo dos anos? O alto padrão. Então, o alto padrão sempre consegue se defender de uma crise, porque o cara que tem o capital, ele escolhe comprar, ele vai fazer compras mais inteligentes ou vai tomar risco um pouco menor, mas ele, em crise, ele compra. Quando o Brasil está em crise é porque o juros está alto, a confiança está baixa, e então o médio padrão é achatado. Então, esse cara não consegue comprar. O baixo padrão, ele tem o subsídio. Então, são os dois lugares. A gente escolheu ficar no alto padrão. E como é que eu faço no urbanismo? Condomínio fechado de lotes. Esse é o lugar que a gente entendeu que mais tinha margem, que mais tinha DNA conosco e que eu mais tinha capacidade de resistir aos eletrocardiogramas do Brasil. Então, hoje, nosso negócio se concentra em 2 linhas de produto. Ambas conversam com a classe A. Em Gramado, a gente tem o classe A, que é o produto de primeira prateleira de alto padrão, que é um cara mais que vai comprar para alocar, para utilizar, para fazer lá o Gramado. Gramado não tem mais temporada. E nos condomínios a gente resolve fazer uma expansão em 4 estados do Brasil. Porque no planejamento estratégico eu preciso do seguinte, nem todo lugar aceita meu produto. Então eu tenho que ter um produto de envergadura, que eu tenha porte, numa cidade que eu tenha capacidade de absorção, uma cidade que eu tenha culturalmente algum lugar que já consome esse produto e que tenha uma distribuição per capita, PIB, capacidade de compra, e uma cidade que me tenda a aumentar a migração positiva, que as pessoas vão morar lá. Então, assim, no planejamento, assim, mais ou menos assim que nosso negócio hoje se desenha. Mais ou menos não, é assim, né? Com certeza. Quero entrar mais tecnicamente em algumas perguntas aí, para até ajudar o pessoal que quer entender um pouco mais sobre esse assunto, pra gente dar uma luz e até para eu entender um pouco mais também, que eu não sou especialista nessa área, tá? A primeira coisa é o seguinte, você ainda tem apartamento vendendo lá em Gramado? Tenho 2 para vocês. Vamos conversar depois, talvez possa ser tiver um descontinho. Quem sabe, né, Daniel? A gente tem um saldo ainda de um prédio que eu estou fazendo, a gente lança agora o Liverpool, aí, tá e a gente vendo? lança o Zurique aí nos próximos meses. Aí. Então eu vou pro Zurique, vai ser mais barato. Na planta? É uma boa tese. Aí. Cara, qual a diferença, tá? Loteamento, certo? E você me falou que é condomínio de lote. Eu sei que tem outra modalidade também. Qual é essa diferença do condomínio de lote para o loteamento convencional? Existem 2 modalidades? Explica um pouquinho aí para Existe. Eu começo que eu tenho 2 leis diferentes, certo? Perfeito. E eu tenho compromissos diferentes ao longo da jornada. E quando eu faço condomínio fechado, eu faço mais ou menos o que eu faria num prédio. Eu transformo tudo que é dentro de forma privada. Faço lá minha incorporação, divido minhas áreas. A rua não comuns. é pública. A rua não é pública. E hoje a manutenção e o uso ele é privado, através do condomínio que se coloca lá. E isso faz com que a minha burocracia no antes e no depois seja mais fácil do que loteamento. Porque o loteamento eu preciso plenamente entregar ao órgão público. E aí precisa de uma burocracia muito maior. Muito maior. E eu consigo, normalmente, assim... não é legal falar isso, mas o Brasil que deu certo é o Brasil intramuros. Então, tu vai no condomínio, ele consegue te entregar aquilo que o Estado não consegue no aberto. É segurança, é lazer, é estrutura, é saneamento qualificado, é área de vivência qualificada. E muda, por exemplo, alguma coisa em relação a custo de obra do outro modalidade que você entrega à prefeitura, por exemplo? Porque você tem que fazer mais coisa e uma outra prefeitura entra com algumas coisas também? Se eu separasse ali os grupos orçamentários, a parte de infraestrutura não muda muito. É muito próxima. Se eu fizer um empreendimento de classe A ou de classe C, eu não vou ter tantas diferenças de custo. Diferente de um prédio, que eu tenho muitos elementos diferentes. Porque a infraestrutura é o que está embaixo do chão e tem que funcionar. Eu tenho uma norma, eu tenho uma... Cara, tem uma diretriz ali para Na verdade, talvez a diferença seja a localização e o preço do terreno.
Exatamente. Mas que também o cara já entra normalmente como permutante junto com você. Sim, normalmente é uma característica. Diferentemente da incorporação vertical, certo? Onde, a depender do local do país, o terreno vai ir de 15% a 25%. Quando você vai para o loteamento, essa taxa, que normalmente essa taxa não é fixa, né? Cada negócio é um negócio, mas é um balizador aí. No loteamento ela muda, sobe para 40%, para 30%. Fica mais alta. Fica mais alta? Fica mais alta. Fica mais alta, mas depende muito de muitas coisas e de muitos lugares. Tem lugares, cara, que a gente tem que é um mercado de alto preço e que cabe uma permuta de 40%, de 42%. Perfeito. Tem lugares que a gente vai para 25%, 27%. Te contar uma história, cara. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma obra lá em Itajaí, em Balneário Camboriú. Eu estava conversando com um incorporador, né? Que estava construindo modificação. Na verdade, não era um incorporador. Ele era o terrenista e era próximo do pessoal, né? Ele me disse que ele vendeu o terreno dele em Balneário Camboriú e pegou 40% de permuta. Ah, faz Imagine. sentido. Lá faz sentido. Imagine. Camboriú tem uma característica de alto padrão. Então, e Santa Catarina tem Isso no vertical, a edificação No vertical. No vertical? Vertical. No vertical? Porque lá você consegue metro quadrado dos mais caros do Brasil. Mas certamente era um terreno muito especial. Imagine. Eu fiquei em choque. Como assim? É isso mesmo. Porque, assim, e também vai do tempo, assim, né? Do timing das coisas, né? A pandemia, para o urbanismo, ela foi um respiro. Então, quando a pandemia chegou, as pessoas... A gente estava vivendo sendo martelado pelo compartilhamento e por a gente adensar demais. Quando veio a pandemia, as pessoas se sentiram enclausuradas e começaram a se movimentar de novo para lugares mais abertos. Então o urbanismo deu uma respirada de mais 15 anos de prosperidade. Entendi. Porque a gente teve um comportamento mudado. Só que no urbanismo, em alguns lugares, isso cresceu pra caramba, em outros não. As cidades que são, por exemplo, Santa Catarina... Quantas pessoas começaram a ter a ciência, eu quero ter uma qualidade de vida. Onde é que eu consigo alcançar um pouco de prosperidade, trabalho e lazer? Migra para lá. E aí faz esses efeitos fora da curva, assim, né? De ter preços muito especiais. Com certeza. Lá eu acho que tem que ser estudado. Não, principalmente... Mas passa pelas pessoas e pela gestão, né? Pela cultura que é implantada, por quem lidera. Normalmente acontece os lugares por Gramado. Vamos pegar como exemplo Gramado. Gramado, obviamente, tem belezas naturais importantes... Mas Gramado tem uma união de alemão com italiano. E Gramado foi gerenciada por pessoas que amavam a cidade. E que, de fato, queriam a prosperidade. Então, é uma gestão cultural, mas pessoas que fizeram... Cara, Gramado foi transformado no que é. Gramado hoje é a principal visitação do Brasil, né? Do turismo do Brasil. Gramado tem 45 mil habitantes, talvez. É pequenininha. Isso foi gestão pública. Com certeza. Isso é o encontro de uma gestão pública de qualidade com a força do trabalho do grupo de empresários e das empresas locais que querem o melhor para a cidade e para todo mundo que vive ali. Então, quando tem essa união pensando em um planejamento de longo prazo, isso acontece porque a gente não tem no Brasil, porque não existe tanto de um lado, tanto de outro, como qualquer lado, um planejamento futuro de longo prazo. Independente de qualquer posição, o pessoal não fala, a gente quer daqui a 50 anos estar aqui. Nem isso a gente tem, entendeu? Não tem um planejamento estratégico que a gente tem dentro de empresa para o país. Então, esse é um dos problemas, tá? Mas para não ir para esse lado da política, porque eu acho que a gente não deve depender disso para fazer a nossa vida, né? Uma das coisas que são importantes, certo? Dentro da incorporação é essa questão de localização, de acesso. O que é que você leva em consideração, tá? Antes e quanto tempo leva de comprar ou adquirir um terreno para sua incorporação? Eu vou ser breve porque eu vou falar Seja de duas breve, coisas mas diferentes. dê uns insights aí pra galera que quer aprender como pegar um terreno aí. Se eu vou olhar para o mercado um vertical, eu normalmente tenho um ciclo mais curto. É mais fácil, porque a minha área de expansão está definida. Eu estou dentro do espaço urbano que já está sendo expandido. Então, entre eu fazer a aquisição, aprovar e lançar, vamos lá, um ano e meio, dependendo do caso, assim. Em Gramado, quando eu vou levar em consideração, o nosso caso foi... Eu queria um produto que atendesse um investidor. Eu quero o cara que compra e implanta e que usa Gramado como segunda ou terceira moradia e gosta de usar esse apartamento para alocar, para gerar como investimento. Como que eu faço isso? Eu tenho um apartamento legal, diferenciado, com experiência, com baixo custo de condomínio e que ele seja atrativo para alocação. Eu fui lá no Airbnb,
comprei os dados primários, depurei esses dados e fui entendendo qual é que era o lugar que eu tinha maior taxa e tendência de ocupação e maior valor médio de unidades. Entre um dormitório, 2 dormitórios e tudo mais. E aí, a partir daí, eu formatei minha tese de negócio. Ponto. No vertical. No horizontal, eu faço diferente. Eu vou primeiro, a gente tem um nicho definido, eu vou buscar lugares que tenham características demográficas, como eu falei antes, de população, IDH, expansão, migração, e a gente vai entender muito aquele ecossistema do local. Só que, dá um exemplo, tá? Nosso próximo lançamento é no litoral do Rio Grande do Sul. A gente tem hoje 95% de tudo que irá acontecer de expansão nessa cidade, exatamente. A primeira área que foi adquirida faz 9 anos. Porque o urbanismo tem uma característica de que nem todas as áreas que tu que adquire, elas estão maduras para o produto. Porque a expansão imobiliária horizontal é outro bicho do que a verticalização. Perfeito. Então eu preciso entender, apostar, tomar um risco de... Não, ó, a cidade está se movimentando nessa direção e vai chegar o momento que esta área será a grande zona de expansão. Então, o ciclo do horizontal, normalmente ele é bem maior. Quando eu tenho um caso que é assim, a cidade engoliu uma fazenda, aquilo é óbvio, né? Goiânia, é mais fácil. por exemplo, aconteceu isso, meu cliente. Tu comentou. Então, assim, isso é mais óbvio. Então, o ciclo fica menor, mas não mas é comum. 50 anos. Mas há 50 anos atrás ele fez isso. E às vezes é 1 em 50, porque esse cara não conseguia prever isso. Ele deu sorte. Perfeito. Entendeu? Assim, Perfeito. obviamente não deu sorte, deve ter outras coisas aí que fez ele manter esse negócio, mas ele não tinha dados na época pra você prever 50 anos pra frente. Sim. A não ser, por exemplo, vamos pegar uma análise de Salvador, tá? Salvador é uma península. Você tem uma ponta e você tem a Baía de Todos os Santos aqui. Então não tem pra onde ir. Aí você tem, ou Salvador vai crescer pra cá, ou vai sair uma ponte pra ilha, tipo Manhattan, nos Estados Unidos. Um abraço aí pro soteropolitano com as devidas proporções. Né? O Brooklyn, que é no tempo de Al Capone, que a segurança lá não tá fácil. E a ilha vai ser a expansão, certo? Aí sim, você pode apostar do lado de cá, já tem gente apostando e tem gente do lado de cá. Eu tenho um cliente que ele comprou acho que eu comentei até com você recentemente, ele comprou 80 mil metros quadrados a R$30 o metro quadrado. Na verdade, ele comprou hectare e fez conversão, né? E hoje vale 3 mil, 5 mil reais o metro quadrado. Então, isso daí há quanto tempo? 30 anos. Mas, porra, uma valorização de patrimônio desse, eu não vejo outro negócio no imobiliário. No Brasil, é espalhado de casos desse. No interior afora. Não só em capital, porque capital já desenvolveu há muito tempo, aí é dinheiro mais antigo, de pessoas que mudaram a vida da família com expansão imobiliária nesse quesito. Compraram terra, fazendas e aconteceu isso. O Mato Grosso, todo foi assim. A última fronteira agrícola aí do Brasil é, sei lá, Roraima. Tá sendo assim hoje em dia. Também, eu acho. Todas Juazeiro. Tem toda cidade que tinha assim, uns 60 mil habitantes, acontece isso. Mas, tipo assim, hoje, talvez o avô do cara que a gente conversa hoje é que fez isso, que ele chegou lá atrás, entendeu? Perfeito. Mas ainda tem oportunidade hoje. É isso que o Cássio tá falando. E até aquilo que a gente estava voltando também, conversando, né? Quando a gente tem um mínimo de planejamento, organização, né? Você consegue prever isso de certa forma, né, Cássio? Como você falou, você comprou um terreno de 9 anos, né? Entendeu? Então, acho que Sempre tem uma linha de tendência estatística que vai nos apontar para talvez isso. E no urbanismo, na construção, não tem nenhuma certeza quando a gente faz alguma coisa. Mas tem uma coisa que é um ditado antigo, que quem compra terra não erra. E o Brasil, historicamente, é um país em desenvolvimento. Então, ele carregou, distribuiu muita oportunidade urbanística. O que eu acho que vem para frente, assim? Qual que eu acho que é o futuro do país? Sem querer entrar em política, mas dependendo de como que a gente vai conduzir esse momento atual, o Brasil pode separar mais as castas do que antes. Então, quem é rico ficar... A Argentina nos trouxe um pouco de exemplo de como é que foi essa crise gigante. O mercado imobiliário de alto padrão na Argentina seguia igual. Funcionando, cheio de condomínios especiais, de prédios maravilhosos. E o baixo padrão sofrido pra caramba. Se o Brasil acontecer isso, essa expansão imobiliária vai mudar o comportamento. A gente vai pegar lugares que vão seguir crescendo, porque as pessoas vão se deslocar para lá.
E o alto padrão a gente vai se defender melhor. Então, diferente de antes que tudo funcionava no urbanismo, toda a cidade crescia antigamente. Porque era obrigação. Eu acho que não é toda cidade que vai crescer. Se a gente pegar o último censo do IBGE, a gente vai perceber que tem um comportamento de saída e de entrada em vários lugares. Sim. Então, tu pega o litoral de Santa Catarina, Goiânia. Então, assim, Foi top 1. tu percebe que tem um movimento. Nos próprios estados, o Rio Grande do Sul teve uma migração, cara, em direção ao litoral, cara, surreal. Nunca vista antes. Então, esses comportamentos, eles nos ensinam um pouco de como tu encaixa o seu planejamento estratégico, porque a gente também vive um pouco de um comportamento de sociedade. Né? Nosso produto ele é feito para atender, porque a gente vai transformar uma cidade. E às vezes, cara, a gente tem o compromisso como incorporadores de montar algo que as pessoas ainda não estão preparadas para ter. Então, a gente vai criar um produto imobiliário que as pessoas nem sabem quão bom poderá ser. Disruptivo, né? Tem que ser disruptivo, tem que testar teses assim em relação a isso. Não, e isso tem a ver também com a parte, infelizmente, do Estado. Por exemplo, Goiânia teve, ano passado, certo? Vendeu um carro blindado. Eu tava num curso esse final de semana com 2 pessoas fortes de lá. Falaram, vendeu um carro blindado. Você imagine a segurança que é. E a gente morou lá um tempo, e o Arnoldo ficou uma parte da obra, eu fiquei um pouco mais de tempo. Olha, é Santa Catarina. A gente já morou no Brasil todo. Aqui em São Paulo eu não me sinto seguro. Salvador eu não me sinto seguro, mas como eu nasci lá, eu sei. Como fala o baiano, onde as cobras dormem. em São Luís, no Maranhão, também não me sentia seguro. Os 2 lugares do Brasil que eu me senti como na Europa foi Santa Catarina, Joinville, Balneário Camboriú E Gramado. e Gramado, perfeito, os 3, e Goiânia. Faz sentido. Mas olha, o Rio Grande do Sul também não, assim, mais ou menos, não foi igual a Santa Catarina, mas também não senti igual a Mas percebe São assim, Paulo. nós como empresários, acho que vale um insight para quem está assistindo a gente. A gente, além de dominar da porta para dentro, a gente tem a obrigação de ficar atento ao comportamento de mercado. Pensa o seguinte, tu falou, tu imagina uma empresa de carro blindado que resolve expandir para Goiânia. Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que o Cássio está fazendo aqui. Vocês estão achando que ele está falando de loteamento, explica negócio. Esse sacana está me dando uma aula aqui de planejamento estratégico, de como faz. É uma coisa que a gente não leva em consideração. A gente vai, às vezes, faz o planejamento estratégico da empresa, e eu estava até abrindo com ele. Recentemente eu refiz junto com o time o da Grifo, e eu cometi alguns erros. E a gente conversando recentemente, ele falou, velho, talvez a gente não investe o que deveria num planejamento estratégico bem feito. Se você tivesse feito com fulano ou ciclano, que a gente na época até discutiu valores, talvez você não tivesse errado isso. Você levou aí 6 meses para entender esse negócio. Eu acho que sua reflexão do macro está 100% certa. E a gente trocando figurinha. Agora, se você tivesse pago 500 mil, 600 mil, que era quanto custava esses caras, cabelo branco, para resolver o negócio, talvez a gente não tivesse deixado na mesa 2, 3 milhões. E é o que é. E ele está botando essa análise geográfica no negócio. Você tem que entender desse mercado, porque como é que está a sua região em relação a isso daqui a 5 anos? Imagine você que seja uma empresa de prestação de serviço, de desenvolvedor, certo? De dev. E daqui a 2 anos, a IA vai substituir todos os devs. E aí? Como é que você vai combater isso? Tem que fazer uma força de Potter lá, saber o que é que vai prejudicar, o que não vai. Então, esse estudo demora tempo. Um planejamento estratégico leva 6 meses. A gente fez em quase 1 semana. Então, eu sabia, obviamente, que não ia ter tempo e eu precisava fazer, porque já estava praticamente em março. Mas fica a reflexão e a análise, até para quem está escutando a gente, o quão importante a gente olhar para dentro de casa e, às vezes, pagar um pouco mais, porque a gente fala isso, cobra isso. E até a gente fica na dúvida, às vezes, porque não é fácil. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante para quem está assistindo a gente. E isso que tu trouxe aqui para a mesa é aquilo que transforma a Grifo no grande case que ela é. Humildade suficiente para corrigir a rota. A gente não pode ser fiel à convicção errada. A gente precisa rapidamente identificar o erro, corrigir a rota e segue o jogo de novo. Porque não vai ter nenhum momento da nossa história que a gente sabe tudo e que a gente domina tudo. Porque no momento que a gente achar que sabe todas as respostas do mundo,
Ou da vida, vem o mundo e muda a pergunta. A gente tem que se refazer, se replanejar, se reconstruir. Isso é uma coisa muito importante, né? Não há nada que eu seja convicto hoje que amanhã eu não possa olhar e dizer, pô, ratei, tem que ir de novo. Beleza. E o que nos permite aprender rapidamente? Humildade e ambientes novos. Então, Perfeito. isso faz toda a diferença, assim, na construção de um empresário ou de um líder, né? Com certeza, Cris. E eu acho que não se abalar com erro, entendeu? Eu acho que uma das grandes coisas que o empresário precisa, ou o gestor, é não se abalar com erro. Errou, beleza, errei. Mas tem uma coisa também importante, Daniel, que tem que fazer doer, né? É, O erro tem que doer na pele, agora não deixar se abalar, entendeu? Não pode, Você não sentir pode. mesmo, rapaz, erramos, o que a gente poderia ter evitado, o que a gente poderia ter feito diferente. Sentar, às vezes, né, como a gente faz, senta até com o time, avalia ali juntos, entendeu? E dói, mas a gente e vai pra frente. o ambiente é muito importante. Só pra... A gente já tá chegando aqui, infelizmente, quase ao final, né? Já me falaram ali que já tem 5 minutinhos. Aguenta aí, cara. E segura aí, meu irmão. Só pra contextualizar a galera de casa, pegar uma visão também mais estratégica, eu tinha um planejamento estratégico da Grifo. Botei o case da Grifo num board com empresários, onde tava Cássio e 10 outros players de construção, todos já renomados no setor, e levei porrada igual dentro de um ringue, meu irmão, pra falar. E assim, ouvi muitas coisas, uns eu descartei, outros ouvi, e Cássio me falou um negócio que foi muito importante. Ele falou, cara, pra que você quer ir pra 26 estados? Pra que você quer ir pra 26 estados? É ego? E ele falou assim pra mim, nesse board meeting, pra quê? Por que você quer isso? Você já viu uma construtora fazer o que você faz com 1000 obras? Não existe. Se você é uma tropa de elite de 1000 pessoas, não vai existir. Aquele Team SEAL Six americano, não existe 1000 pessoas, são 6. E aí me fez repensar sobre o planejamento inteiro da Grifo, e a gente pensou, refez, etc. Criou um planejamento que é 3-3-20, de 3 obras de 20 milhões a cada trimestre, até 2030. Pensamos no que a gente faz, que é on the future, que é antecipar futuro, em como atingir os 26 estados através de educação, em vez de obra, em como disseminar a metodologia. E foi. E como é bom você estar perto de pessoas que estão passando ou já passaram por essa dor, com vocês, né? E você tá aprendendo ali, ouvindo pessoas que estão, às vezes, em momentos diferentes, mas que já passaram por dores e conseguem ter uma visão de fora. Então, fora da bolha, e consegue ser muito mais cirúrgico que vocês, que estão dentro ali do seu processo, todo dia. Né? Esse seu comentário, esse meatboard, cara, seu rapaz reinventou a grifa aí. Né? Poxa, obrigado. Você trouxe muito dever pra dentro de casa. Eu não fiz nada, cara. Eu fiz a pergunta certa só, né? Cara, então pra certeza. finalizar aqui, eu queria que você dissesse pra a galera que tá assistindo a gente um grande aprendizado que você teve nessa jornada, um grande erro seu que você, se pudesse, não cometeria de novo, certo? E uma mensagem final pra galera que quer entrar na construção ou quer abrir uma empresa nesse setor, ou então quer abrir uma incorporadora, ser um concorrente seu. Aqui você sabe que não tem isso, né? Não tem concorrência, o mesmo setor é amigo. Cara, acho que assim, o grande aprendizado, eu entrei com muita força no desenvolvimento pessoal e acho que isso é aquilo que me manteve sempre são e sempre claro. Então, acho que esse foi um grande aprendizado de me conhecer plenamente. Porque por vários momentos da minha vida, eu estava agindo pelos porquês errados. Então, eu me movimentava como líder e levava a minha empresa para um lugar que era diferente do que essencialmente eu gostaria. Ou porque eu estava vendo alguma coisa que parecia o melhor caminho, ou porque eu queria agradar alguém, ou porque eu queria me movimentar na vaidade ou no ego. Então esse foi um grande aprendizado de ir me conhecendo e com coragem de ser vulnerável e de me entendendo em relação à jornada. Então eu acho que uma das maiores coisas que eu fiz foi esse aprendizado de investir em desenvolvimento pessoal e humildade intelectual. Anota aí, hein? Bacana. Tem que ser confiante o suficiente para saber que faço bem o meu trabalho, mas humilde suficiente também para reconhecer aquilo que eu não faço bem. Esse foi um grande aprendizado da minha vida. Eu acho que assim, para quem quer entrar no mercado imobiliário, esses grupos que a gente faz parte, alguns deles, esse networking, ele é transformador. Porque aquilo que o cara faz no Pará pode servir de aprendizado para mim que faço lá no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, outros estados. É um lugar que gera muita oportunidade. É um ecossistema
gigantesco. Então tem muita gente que ganha dinheiro em várias partes do mercado imobiliário. Não precisa ser só incorporador, não precisa ter dinheiro para ser incorporador. Obviamente, no seu tamanho, no seu grau de responsabilidade e no que tu faz. E a gente tem uma responsabilidade social que é gigantesca, porque no final do dia a gente está montando a forma que as pessoas irão morar nas cidades no futuro. Então, assim, talvez a palavra, lá no nosso código de cultura do escritório, a gente tem alguns valores que são, que é resiliência, dinamismo com cognitivo alto. Então, assim, dinamismo com gente burra dá errado. Isso é importante. Coragem e em direção ao resultado. Então, essa talvez seja o nosso alicerce cultural que nos faça seguir crescendo, seguir entregando resultado e seguir transformando as pessoas. Porque, assim, eu entendi que o meu papel como líder empresarial é levar as pessoas de um ponto A para o ponto B. É transformar as pessoas. Então, o meu papel aqui... Eu não quero que ninguém se sacrifique pelo meu negócio. Eu quero que as pessoas entendam que ela é um veículo de transformação para ela. É uma oportunidade para ela. Perfeito. E também é para mim. Então, assim... Falei bastante. Eu sou muito grato pelo papo aqui, cara. Muito bom. Cara, perfeito. Cássio, muito prazer ter você aqui hoje. Era para ter mais de 1 hora aqui, não só uma, mas eu acho que valeu, foi muito rico o conteúdo. Fala pra turma aí como te achar nas redes sociais, qual o Instagram da Block, o Instagram de Cássio, pra galera seguir lá e acompanhar e comprar mais apartamento e lote com você. Eu queria só reivindicar uma coisa. A gente precisa de 1 hora pra contar só a história dos 2 contratos. Eu quero saber, mas aqui vai encerrar. A gente vai fazer o nosso episódio, né? Meu perfil do Instagram é Cássio W Coelho e o perfil da companhia é Block Oficial. Então, acessar lá, tu vai conhecer um pouquinho do produto, da companhia. Bacana. Perfeito. Muito bem, pessoal. Estamos chegando aqui no final de mais um episódio do GrifoCast. E para você que quer acompanhar, entender um pouco mais sobre engenharia, segue a gente lá, @grifoengenharia, @danielg.grifo, @arnoldo_n.grifo nas redes sociais, no Instagram. E conte com a gente que agora vem um processo aí de mais de 10 episódios seguidos, viu? Fiquem atentos. Tem coisa boa por aí, viu, pessoal? Valeu! Cara, tem um ano mais ou menos já acompanhava e comecei a ver, tipo assim, a minha realidade nas devidas proporções maiores, né? Falei, cara, esse cara é bom. Eu não ia preparar uma mentoria para jogar alguma coisa online no mercado. É o que eu sempre disse, eu tenho um papel de CEO e fundador da empresa, eu tenho demandas demais já no meu dia a dia. E por uma provocação de vocês, me pedindo sempre, eu criei esse módulo que eu fiz um MVP há algum tempo atrás, onde o NPS foi 10 para todas as pessoas que fizeram. De fato, existia uma empresa que não conseguia ter uma análise certa dos números, saber qual era a real lucratividade. E agora a gente sabe rastrear onde realmente está cada dinheiro e para onde foi cada dinheiro investido na empresa. Eu criei uma mentoria Fast, que a gente diz todas as boas práticas, tudo que funciona e que a gente usa no dia a dia. Não vai ter ninguém aqui te vendendo coisa e você vai ficar rico da noite pro dia, porque isso é mentira e não aconteceu comigo. A gente vai te ensinar o que acontece de verdade na prática, como você mudar seu negócio. E quando chega uma pessoa de fora e consegue enxergar um macro, olhar de longe, tirar o foco daqui de onde a gente tá, a gente consegue enxergar várias oportunidades que a gente vê que faz total sentido pra gente, pra mudanças, pra evolução. Comecei a ver que o pessoal sempre perguntava, e curso, mentoria vai sair? E aí eu falei, cara, a hora que sair eu preciso fazer, mano. É o atalho, né, cara? A parte da mentoria atalha coisa de 5 anos em 1 ano, às vezes até mais, né? Eu preparei para você que quer realmente ir para o próximo passo de sua construtora. A ideia é que você consiga pagar esse negócio parcelado, que você dentro de 1 mês consiga pegar insights e aplicar, utilizando 2 coisas apenas ou 3, e aplique sua construtora e já mude, já dê resultado já no primeiro mês, para que você tenha um resultado melhor, para que você consiga aplicar, para que você tire dúvidas com a gente, para que você sinta realmente que está mudando de patamar a sua construtora. Aí, de fato, foi um divisor de águas estar na mentoria, porque agora temos a tranquilidade, né, de saber para onde está nosso dinheiro, de fato, e também a criação de muitos processos visando a melhor produtividade de toda a equipe, não só de campo, mas também nossa equipe do escritório. A gente não está aqui para ficar vendendo nenhum sonho, a gente está aqui para mostrar o que a gente faz. A gente está abrindo aqui um raio-x do que eu tive de diversos erros em minha carreira até chegar num ponto onde a gente se tornou referência nacional em obras rápidas. Então eu estou pegando isso tudo, compilando em 5 módulos e um hot seat para vocês mudarem o patamar que vocês estão hoje.